Tudo bem com você? O podcast Bastidores da Política hoje conversa com a jornalista Gisele Rosa, que é chefe de gabinete do deputado Vitão do Cachorrão do Republicanos aqui na Lespe. Tudo bem, Gisele? Obrigada por estar aqui com a gente, batendo esse papo, essa prosa. Tudo bem, eu que agradeço o convite, é uma honra, né? É um prazer estar aqui. Gisele tem 24 anos de carreira, há 14 anos está aqui na Assembleia. Conta pra gente, como é que você começou no jornalismo? Jornalismo, a gente começa como estagiário, né? Para você ingressar na profissão, não é muito fácil, né? Creio que até hoje não é muito fácil você se inserir nesse mercado de trabalho. E eu comecei minha carreira na Secretaria de Cultura, como estagiária. Eu tive a felicidade de trabalhar com bons profissionais. E você passou por todos os veículos, né? Rádio, TV, assessoria. Só não fui de vídeo, né? Sempre fiquei nos bastidores. A assessoria, ela sempre me acompanhou. Desde quando eu comecei a carreira de jornalista, eu sempre, mesmo trabalhando em veículo de comunicação, a gente sempre atribuía outras funções também dentro do jornalismo como assessor, né? Então, a assessoria, ela sempre esteve presente na minha vida. E você imaginava trabalhar na Casa do Povo? Não. Eu já estive aqui, mas trazendo o assessorado, né, para uma entrevista, inclusive na TV Assembleia. Isso foi em meados de 2004, né? 20 anos atrás. Exatamente, quando eu assessorava, inclusive lá na Secretaria de Cultura, eu trouxe o assessorado para dar uma entrevista aqui e não me imaginava. Nunca me imaginei, né, dentro desse contexto. A gente sempre estava na cobertura, né, política. Trabalhei como repórter na Rádio Metropolitana, em Mogi das Cruzes, e lá eu cobria, né, a Câmara Municipal, mas eu nunca me via assessorando, né, um político. E, enfim, Deus abriu essa porta e proporcionou, né, essa oportunidade para que eu pudesse estar aqui. Inclusive, você foi colega aqui também na TV Alesp. Sim, eu cobria férias aqui na Assembleia, e eu costumo dizer que de uma porta pequena, Deus sempre abre uma grande, né? E você não pode menosprezar aquilo que Deus abre, né? Que proporciona para você. Eu cheguei cobrindo férias aqui. E aí eu fiquei alguns meses. Foi ficando. E aí uma deputada na ocasião chegou na redação e falou assim, eu estou precisando de um assessor de imprensa. E como os colegas conheciam, né, o trabalho já que eu desenvolvia, indicou, e fiquei aqui com ela 2 mandatos e meio, foram 9 anos, né? A deputada Rita Passos, do PV e do PSD. Exatamente. E como é que foi começar a trabalhar em assessorar um político, em trabalhá-lo para a imprensa, para a notícia? A relação, ela é diferente, porque você trabalhar numa casa política, ela é diferente. Porque quando você assessora uma pessoa, as relações, né, a forma como você deve se relacionar, ela é diferente. Mas o viés de você promover, né, esta pessoa, ela é a mesma, né? Porque a assessoria de imprensa, ela é a mesma, né? Você vai assessorar uma pessoa, não muda. Muda são as relações, né? A forma e a pauta, né? Como você deve lidar com determinados assuntos, até porque um político, o que você precisa preservar é o quê? A imagem, né? Um político. Então, o que você preserva, é a imagem dele. Então, o que é mais caro, né? Exatamente. Tem muitos políticos que hoje não estão aí na ativa justamente por conta do quê? Da tua imagem, né? A sua reputação e, às vezes, por falha, né? Da própria pessoa, o erro, o caminho que ela quis trilhar, ou, às vezes, até uma falha, né? De como você poderia, né? Propagar, potencializar aquilo que a pessoa tem de bom, né? Então, é assim, a assessoria de imprensa, ela funciona dessa forma. Eu costumo dizer, porque eu já fiz até assessoria de imprensa para travesseiro. No início da minha carreira, né, para uma empresa, era uma fábrica, eu fazia assessoria de imprensa para travesseiro. Então, né, a gente aprende, né, na faculdade as técnicas, né, e você conhecendo uma redação, que como eu fui, né, de redação, você acaba entendendo como que funciona a cabeça, né, como vender o seu produto. Exatamente, como é que funciona a editoria, enfim, você conhecendo esse ambiente de redação, você sabe como é que você vai emplacar uma pauta, né? Aquilo que pode ou não ser de interesse, né, geral. Então, e até hoje, né, isso está dentro de nós, né? Embora
eu esteja hoje numa posição diferente, eu não deixo de ser assessora de imprensa, né? E por quanto tempo você assessorou a fábrica ou loja de travesseiros? Há uns 2 anos. E teve sucesso. Sim, eu fui convidada, inclusive, pelo apresentador da Record, Reinaldo Gotino. Nós trabalhamos juntos, né? Porque eu trabalhei na Record, eu era a pauteira do jornal da Record. E ele me conheceu fazendo assessoria de imprensa nos eventos. E ele percebia a abordagem, né? Como a gente facilitava o trabalho, né? Do repórter chegava... O trabalho diferenciado. Exatamente. Então, ele me chamou, ele me convidou. Inclusive, nós trabalhamos, né? Fazia a produção também da Federação Paulista de Futebol, que ele tinha uma agência. E nessa chegou um cliente que era travesseiro. Ele falou assim, olha, tem um travesseiro e precisa de um assessor de imprensa. Eu falei, vamos emplacar o travesseiro na imprensa. Emplacamos o travesseiro. Eu fui conhecer o produto. Da NASA ainda, não era o travesseiro da NASA. Ele era da NASA. Tava começando, né? E aí eu falei, bom, eu preciso, na verdade, conhecer o produto. Aí fui até a fábrica, conheci, né, como que era feito. Até porque você precisa conhecer quem você está vendendo, né? Você tem que falar com segurança e propriedade, né? E aí eu fui conhecer lá a fábrica, enfim, foi bem sucedido, né? Eles ficaram surpresos. O trabalho do assessor de imprensa é como você está descrevendo, mas às vezes tem um problema, que é o entrevistado, a pessoa que vai passar informações do produto que está sendo vendido, entre aspas, que é até o jargão que a gente usa no jornalismo. E aí, como é que é? Você tinha que treinar, fazer aquele teste com quem vai dar entrevista? Isso aí é uma coisa até que eu gosto, né? Quando você esqueci o termo técnico. Quando a gente treina o profissional. Media training. É isso, media training, media training. Na verdade, isso aí vai acontecendo naturalmente, né? Eu costumo ser muito didática ao preparar, até porque quando você vem de redação, né? Você acaba tendo essas habilidades, né? E você acaba trazendo isso para dentro do teu contexto profissional. Então, inclusive, quando eu passei a assessorar pessoas políticos, né? Você pega pessoas que não têm muita experiência, né? Com vídeo, com câmera, né? A pessoa fala ali, conversa. Quando liga uma luz, uma câmera, a pessoa, né? Fica inibida. Trava. Exatamente. Então, isso é legal porque você vê a evolução e o avanço e você vai o quê? Preparando a pessoa. Primeiro, porque ela tem que estar preparada, ela tem que saber o que ela está falando. Né? Quando a pessoa sabe o que ela está falando, ela fica segura. Então, ela não precisa ter medo. Né? Então, a gente vai trabalhando isso naturalmente, né? E ela precisa de um repertório muito grande, que apesar de ter uma pauta trabalhada, há perguntas que são fora da pauta, né? Exatamente. Eu chegava a ler jornal, né? Para a pessoa, né? Na época que se tinha jornal em cima da mesa, eu grifava e sempre trazia, porque o repertório, ele é no decorrer do tempo, né? Tem pessoas que chegam e crua, né? Às vezes é seu nível de escolaridade cultural. Então, nessa convivência, você vai proporcionando isso para a pessoa, né? Você vai conversando e cultivando isso, né? Cultuando isso. E estimulando, né? Porque tem muitos que não têm o hábito nem de ler, né? Pegar lá um portal de notícia, um jornal. Então, e a gente começa a estimular o quê? Esse hábito na pessoa. E a gente começa a detectar essas deficiências, né? E você vai cercando a pessoa para você depois ter, né? Ali um produto final bom. Como fazer a diferença para um político? No sentido de assessorá-lo. Assessorá-lo? Eu, assim, na verdade, cada político ele tem o seu perfil e a tua personalidade. Quando a gente, assim, como assessor, se diz de imprensa, você precisa olhar todas as características e potencializar tudo aquilo de bom que ele tem, né? Eu gosto de trabalhar com a verdade, né? Sempre foi assim. Então, você tem que potencializar o que tem de bom. O que tem de ruim você vai lapidando, né? Fala, precisa melhorar aqui. Mas eu acho que é bom quando você pega aquele político e você potencializa o que ele tem de bom, né? E promove aquilo. Né, que eu acho que porque a vida política ela é assim, né? Muitas vezes as pessoas têm belos trabalhos,
né, fantásticas ideias, assim, elas são aquelas ideias que são camufladas, né, elas não são vistas, elas não são propagadas. E nós, como profissional de comunicação, a gente precisa chegar e potencializar isso, né, expor isso, né. Deputados novatos na casa, eles têm que encarar esse universo diferente entre um mundo corporativo e uma casa política, por exemplo? Sim, e isso acontece muito, porque muitos que vêm para cá são empresários e vêm com uma cabeça muito institucionalizada, muito individualizada. E por ser uma casa política, onde nós estamos aqui para servir a população, e às vezes é difícil, né, no início para a pessoa, mas aos poucos ela vai digerindo esse cenário, né, e ela vai acaba tirando de letra, né. Eu já tive aqui experiências com deputados que chegaram aqui, e, enfim, eram de outro universo, universo jurista, autoritários, né, que era ele que tomava a decisão, que tinha que ser do jeito dele, e vamos dizer que se deu mal, né? Porque chega aqui é uma casa política. Você tem que ter boas relações, até para você aprovar os seus projetos aqui. Se você não tem uma boa interlocução, uma boa relação, fica aqui, né? Você não consegue aprovar nada, até porque você sabe que caminhar aqui sozinho é difícil. Você precisa de pessoas, você precisa de apoio, né? Então, isso ele é muito importante dentro do processo político, né? Dentro de uma casa política, que é a Assembleia Legislativa, né? E ao longo dessa trajetória com esses novos políticos, dá mais exemplos. Ao chegar, você vai apresentando o regimento. Como é que é essa liberdade que você tem com um novo cliente? É assim, geralmente quando eles vêm é tudo muito novo, né? E a casa ela prepara, né? Que eles têm um curso preparatório, eles têm algumas reuniões antes de tomar posse. Mas a prática é a prática, né? Exatamente. Então, tem muitas coisas que acontecem aqui bastidor, que não é só você pode sentar ali e ler o regimento, entender, mas tem questões ali que é muito no corpo a corpo ali, que você saca, enfim, que são articulações que precisam ser feitas, né? Então, quando chega, geralmente muitos que chegam aqui na casa, eles sempre procuram um assessor que já está há muito tempo, justamente por conta disso, para poder trazer para eles certa segurança, porque é necessário, né? Existe regra, tem regimentos, e aqui, além das comissões, tem a questão do plenário, tem os atendimentos que você faz. Então, não é aquela casa que você chega e você faz o que você quer. E o né? gabinete tem sempre que estar de portas abertas? Sim. Na verdade, eu vou falar hoje, atualmente, como eu estou chefe de gabinete, né, do deputado Vitão, é o gabinete do povo. A gente até brinca, né? Eu sou assessora do povo, tenho o doutor do povo, o deputado do povo, e sempre de portas abertas, porque nós estamos aqui para servir. Hoje mudou um pouco esse contexto, né? Porque antes as pessoas não visitavam muito a Assembleia Legislativa. A gente pode dizer que de uns 4, 5, 6 anos para cá isso mudou, né? Porque antes você encontrava aqui mais prefeitos, vereadores, pré-candidatos. Hoje não, você vê um público bem amplo, diversificado. né? Exatamente. A população mesmo. Exatamente. Passou a reivindicar, né? A procurar os seus direitos, né? Tanto é nas votações, você vê como as pessoas se mobilizam, né? Antes, quando que você via um grupo de Uma mães, galeria cheia. exatamente, um grupo de mães reivindicando seus direitos aí dentro, vou pegar um exemplo bem, autismo, Sim. entendeu? Antes não, você não via as pessoas se mobilizarem, né? E hoje a gente percebe essa mudança. E você consegue entender por que de uns 5 anos para cá que passou a haver essa participação da população aqui na Casa do Povo, na Lesp? Foi a polarização, né, que tivemos aí vamos dizer aí, 2018 para cá. O público ele passou a ser mais exigente. Eu entendo que foi um despertamento, né, das pessoas. Hoje, as pessoas quando elas vão votar, elas não querem mais votar em personagens, querem votar em pessoas que não se mascaram. Com atitude. Exatamente. Que elas querem o quê? Se identificar, para elas terem a segurança do voto delas. Então, isso é uma consequência, inclusive, das pessoas que vêm aqui, vêm buscar, vêm conhecer, querem saber, né? Eu
essa é a leitura que eu faço. Conta mais um pouquinho do Gabinete do Povo, do deputado Vitão do Cachorrão. Como é que Olha, é? é um prazer, As pessoas né? chegam pedindo o quê? Desde trabalho, né? Porque nem todos entendem que isso aqui, o legislativo, eles não conseguem discernir a competência do legislativo, né? Então, aqui chega desde aquela pessoa que quer um emprego, que vem trazer um currículo para o deputado arrumar um emprego, quanto aquele prefeito que vem buscar recurso para o teu município. E o deputado é uma pessoa extraordinária, né? Eu sou suspeita de falar do deputado Vitão. Foi meu colega de trabalho, né? Foi assessor, foi assessor junto comigo lá atrás, quando nós assessorávamos a Rita Passos, ele era assessor da região de Sorocaba. Não era ainda político. E nós nos conhecemos naquele período. E aí, assim que ele tomou posse, ele me convidou para estar com ele, né? Ajudando nesse processo. Foi uma surpresa para você? Eu não esperava, de verdade, até porque eu não sabia nem que ele era candidato. E eu nem votei nele, né? Eu não sabia que ele era candidato. E depois, quando eu fui ver lá na apuração, eu vi, falei, nossa, Vitão do Cachorrão? Eu falei, Vitão. Aí eu liguei para parabenizá-lo. E me coloquei à disposição. Ele falou, vem fazer parte aqui da equipe, eu preciso de uma pessoa aqui em São Paulo, até porque ele já veio de um mandato de vereador, ele já tinha praticamente a equipe dele Regional formada, lá, né? A base. Formada. Então, eu vim servir, né? Ao mandato dele, o povo. Então, mas essas pessoas que chegam lá, porque o deputado, ele não passa a semana inteira aqui em São Paulo, ele também fica nas bases, em suas bases. Como é que é? As pessoas se dão por satisfeitas de falar com você, falar com outro assessor, ou quer porque quer o deputado? E óbvio que a agenda do deputado é 100% corrida. A gente, para trazê-lo aqui no podcast, às vezes espera muito tempo. O deputado Vitão, ele é diferente de todos que eu assessorei até hoje. Por quê? Porque ele é acessível. Ele atende às segundas-feiras no escritório lá em Sorocaba. Então, ele senta lá na mesa e qualquer um que entrar vai ter acesso a ele. Então, ele não é uma pessoa inacessível, né? E nós, como assessoria, nós não blindamos ele, né? Tem muitas pessoas que falam, mas a assessoria blinda o político, né? Não, blindamos, até porque ele é uma pessoa acessível, né, a todos. Então, se você ligar, enfim, ele dá o telefone dele celular, as pessoas falam com ele, porque ele tem esse contato e ele gosta. Essa empatia. Exato, e é bom isso. É bom, porque ele sabe o que está acontecendo. Ele conhece a cidade dele na palma da mão, ele sabe os problemas, ele conhece, né? Porque ele vai a campo, ele recebe as pessoas, então ele sabe. E tanto é que ele foi eleito, né, por conta disso, porque ele atende as pessoas, né? Ele é uma pessoa extremamente acessível. É claro que isso se divide, né? A assessoria, ele atende, ele faz sempre o primeiro atendimento e passa as demandas para nós. E assim, a assessoria do Vitão tem o perfil dele, né? Até porque as pessoas que ele escolhe, ele tem muita assim direção divina, né? Para poder escolher as pessoas, porque não dá para você escolher uma pessoa que ela não tem os mesmos ideais, o mesmo perfil que você. Você não pode, de repente, ser uma pessoa acessível e humilde e escolher um arrogante para te assessorar, né? Então, eu entendo que todos se sentem bem e satisfeitos, né, com o atendimento, até porque fala para ele, poxa vida, porque a gente trata todo mundo bem. E aqui, né, na Lespe, como que é a recepção da população? É muito grande. Inclusive, assim, o deputado Vitão, ele já cativou, né, a todos aqui. Ele se relaciona muito bem. Desde com o porteiro até com o deputado, enfim. Tanto é que tem pessoas que chegam, às vezes, lá na recepção e indica o gabinete dele. Fala, porque a pessoa, antes de entrar aqui, ela fala, olha, eu preciso resolver essa situação, né? Com quem, problema de saúde. Com quem eu faço? Com quem eu falo? As pessoas falam assim, ó, vai aqui, ó, no térreo, no T55, o deputado Vitão do Cachorrão, ele vai te receber bem. E é assim, porque ali nós recebemos a todos. E vocês conseguem resolver tudo? Como é que é na então, prática? Todo mundo que vem e traz as demandas, a gente dá encaminhamento. A gente não engaveta nada, né? Essa é uma E aí as secretarias, elas acatam esses pedidos? Alguma parte sim, boa parte sim, né?
tudo a gente despacha por ofício. A gente sempre O que chega mais? Saúde, educação, de pedidos, segurança? pedidos o que chega muito é saúde e infraestrutura. Como o deputado Vitão, ele é um deputado municipalista, né? E nós, as cidades, os municípios, eles têm assim muito problema com relação à saúde, né? E a parte de infraestrutura, principalmente a parte rural, que é uma parte esquecida, de estradas, recapeamentos, né? Então, boa parte dos pedidos são esses, né? Saúde e infraestrutura é o que mais chega. Às vezes, né, eles precisam de um maquinário, né, um caminhão de lixo, seja uma retroescavadeira. Então, esse tipo de pedido chega muito para nós. Hoje você é chefe de gabinete, mas enquanto assessora de imprensa, eu acho que você também pita nessa área, mesmo não sendo a sua função específica, mas você colabora e agrega muito dentro do seu gabinete. Como é que é gerenciar uma crise? Uma crise? Gerenciar uma crise com um político é diferente de uma crise no mundo corporativo? Sim, porque o político, eu entendo que fica marcado. O corporativo, parece que hoje aparece na imprensa alguma situação, amanhã as pessoas esquecem, né? Agora o político não. O político, aquilo acaba, ele carrega aquilo, né, com ele. Até porque numa campanha o que vão exaltar dele é o que? São as suas falhas, né? O adversário ele vem e vai exaltar o quê? Vai pegar os seus pontos fracos, né? Aquilo, enfim, que trouxe desvantagem, né, para ele. Então é uma coisa que é difícil de se apagar. Mas assim, a crise, eu entendo que você não deve correr, né? A gente já esteve, né, em diversos momentos diante de crise e você não pode se acovardar. Você tem que se apresentar, se posicionar, mostrar o que você pensa, o que foi de fato, né, a verdade. E aí as pessoas elas tirem as conclusões delas. Mas assim, o que você não pode é se acovardar, né? Se esconder diante de uma situação que foi tornada pública ali, né? O ano passado, o deputado Vitão do Cachorrão sofreu um sequestro e um assalto. Como é que foi? Na hora de que você recebeu a informação? Eu estava em casa, era um domingo, né? Pós-almoço. E um policial de Sorocaba mandou uma mensagem no meu WhatsApp, falou assim, assaltaram o Vitão? Eu falei, eu não tô sabendo, porque eles procuram assessor, né? Até então tinha caído no grupo da polícia, aconteceu alguma coisa com o Vitão, mas eles não sabiam certo o que era, achavam que era só um assalto. E aí imediatamente eu mandei uma mensagem para ele, eu falei, tá tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Aí eu falei assim, te assaltaram? E aí ele foi, em poucas palavras, ele pegou e falou assim, eu não consigo falar agora, Gisele, eu tô com a polícia, né? Eu falei, tudo bem. Aí eu dei o tempo que era necessário e nessa a gente foi entrando em contato com a assessoria, mas ninguém da assessoria sabia exatamente o que tinha acontecido, porque ele foi abordado, ele tem uma chácara, né? Num bairro rural, lá em Sorocaba, e ele foi abordado quando ele estava saiu de casa, a esposa estava preparando almoço, tinha um evento, ele ia estar com o prefeito num evento no centro da cidade, e ele foi fazer nesse percurso, pegaram ele, abordaram ele e levaram ele para a chácara. Então voltaram para a chácara. Exatamente. Ele ficou 2 horas, né, com esses ladrões. E aí tentaram, né, fizeram pressão psicológica, não agrediram ele nada, mas foi a pressão psicológica, né? A agressão foi psicológica, né, para ele. Foi muito. A mãe dele, uma senhora idosa, também estava, não era? Na verdade, ela não estava. Ela estava na casa dela, mas eles ameaçavam, né? Falavam que iam matar a família, matar a esposa. Estava ele, a esposa, a filha e o genro. Só não estava a filha dele mais nova, ainda bem, que ela estava na casa de uma outra avó. E aí ele ficou ali 2 horas, né, sob o poder desses bandidos. E a partir daí teve alguma mudança no gabinete? O que foi
Houve alguma reestruturação? Então, inicialmente, você passa a tomar alguns cuidados, né? Mas ele não, a rotina dele é assim, é dele. A característica dele é essa, né? Exatamente. Então, não tem como, porque isso é dele, né? Então, ele não anda com segurança, com carro blindado, né? Por enquanto, não. A gente até estudou e pensou, falou, olha, precisa, porque infelizmente, né? E ele está com um carro blindado aqui da Lesp? Não, ainda não. Ainda não. Até chegaram a oferecer para ele, né? Mas ainda não. Mas ele é uma pessoa assim, é uma pessoa simples, vive uma vida simples, né? Não é uma vida de ostentação. Ele até hoje ele trabalha na chapa, né? Fazendo cachorro quente. Então, a vida dele é essa. E qual o seu sanduíche preferido que ele prepara? Lá tem eu comi o dogão, que é maravilhoso, mas ele tem um lanche de picanha lá, um x-salada que é extraordinário. E esse dogão é com a salsicha ou com a linguiça? Porque ele falou que ele faz com linguiça, eu confesso que eu não conhecia. É com salsicha. Ele usa sempre produto de boa qualidade, né? É conhecido, tanto é que o nome dele é Vitão do Cachorrão, porque lá em Sorocaba não se fala hot dog, como aqui na capital. Se fala cachorrão, né? Então ele falou, Vitão do Cachorrão. E aí ficou. Agora, Gisele, conta pra gente, você é missionária da Igreja Assembleia de Deus e há 4 anos antes da Covid, você realizava cultos aqui na hora do almoço? Como é que é isso? Sim, porque na verdade eu era participante dos cultos, iniciou aqui com os PMs de Cristo, né? E eram os cultos para os policiais e eu participava. Só que o pastor Eustáquio, né, nosso amigo, ele estava na direção desse culto e ele se aposentou. Aí eu falei para ele, pastor, não pode parar esse trabalho, né? Esse trabalho faz bem para as pessoas. Ele falou assim, olha, toma a frente então, né? E aí eu dei continuidade. Inicialmente vinha os policiais, só que depois começou um público mais diversificado, né? Funcionários, deputados, pessoal da limpeza, né? E iniciamos esse trabalho aí em 2016, que eu tomei a frente, né, da direção desses cultos, e foi até o início da pandemia, né? E você chegava a juntar quantas pessoas numa sala do térreo? Chegaram já 50 pessoas, né? Porque a gente não divulgava, as pessoas que faziam a divulgação do trabalho, boca né? a boca na Rádio Peão. Se sentiam bem, né? Saíam edificadas, e aí uma passava para a outra, olha, tem um culto. E a pessoa ia e passava a ser frequentadora ali, acirrada, né? A gente fazia uma vez por semana os cultos. E vocês não incomodavam pessoas que não eram que não seguiam a Assembleia de Deus? Porque assim, na verdade era aberto a todos, né? Nós nunca fizemos acepção, né? Independente da fé que a pessoa professa, se ela quiser vir ali, receber, né? Uma oração, ouvir a palavra, né? Porque isso faz bem, né? Para a alma, para o espírito. E até pessoas que eram católicas de outras religiões frequentavam. Sim, a deputada Alice Brandão, que é uma querida, né? A gente sabe que da fé que ela professa, ela não é cristã evangélica e ela já participou dos cultos com a gente, já esteve ali. E agora, agora só para a gente vai chegando ao final do podcast, você está finalizando a licença maternidade, você tem um filhote que tem 16 anos, que é o Bernardo, Isso. E a mãe da Georgia de 5 meses, Exato. que é a Raspinha de Tacho. Como é que é voltar agora e ter a Georgia com 47 anos aí, em plena flor da idade, como se brinca? Eu confesso que a disposição, né? A saúde da gente é diferente. Língua de fora. Exatamente. Eu tinha 28 quando eu tive o Bernardo, então ficar uma noite, né, em claro é diferente de hoje, né? Porque ela acorda a cada 3 horas para mamar e ainda continua, né? Com 5 meses. Então, assim, é um cansaço, mas é gostoso, é maravilhoso, né? Porque é como se fosse um primeiro filho. A gente sente assim, o pai, né? O Bernardo tá bobo, né? Baba na irmã. Então, é aquela tietagem, né? Das tias, da avó, das amigas, né? Com a chegada da Georgia. E como é que vai ser agora a criação da Georgia? Então, a Georgia vai vir para a creche aqui ao lado da Assembleia, né? O Bernardo foi criado aqui? Sim, Bernardo praticamente, quando eu vim trabalhar na Assembleia, ele tinha 2 anos.
E eu morava na zona leste de São Paulo. Eu tive que mudar para cá, para a região, porque eu levava em torno de 2 horas para vir para cá. E com bebê fica difícil, né? Eu vim morar de aluguel aqui para a região e tô aqui até hoje, né? A gente conseguiu, graças a Deus, comprar um imóvel aqui próximo. E o Bernardo ficava na creche, né? Minha mãe sempre me deu apoio, né? E eu agradeço a Deus porque eu sempre tive essa rede de apoio, né? Que é marido. Que é muito importante. Exatamente, marido, mãe. Seu marido né? é jornalista? Não, ele é taxista e hoje trabalha com entregas. E você, enquanto no jornalismo, você cobria hard news também? Nem, não cobria hard news, mas também tinha os plantões, trabalhava direto, como é que era? Sim, quando eu tive o Bernardo, eu estava na TV Record, né? Eu trabalhava à tarde, entrava 1 hora da tarde. Então, como eu morava longe, Zona Leste, eu saía de casa super cedo, né? Na verdade, a gente sempre acumula, né? Funções, né? Não só o jornalismo, você está hoje de manhã num lugar e à tarde você está em outro, né? Você acaba acumulando. E eu trabalhava de manhã com o Reinaldo Gotino, né? Na produtora. Então, eu saía de casa às 7 horas da manhã e chegava 10 horas da noite, né? Então, minha mãe me ajudou muito nesse processo. A gente aproveita mais o bebê na madrugada e aos finais de semana, né? E aqui, como é que é ser chefe de gabinete? É trabalhar só em horário comercial, fechar o gabinete sexta às 6 da tarde e voltar na segunda? De forma alguma, né? Todos sabem que assessor de deputado, um cargo em comissão, requer muita dedicação, né? E você está full time, né? Você não tem, assim, um sábado... Mesmo durante a licença maternidade? Foi por opção minha, né? Eu trabalhei. Em home office? Sim, até porque o deputado é uma pessoa que eu não ia conseguir deixá-lo, né? Sozinho e o gabinete, enfim. Então, eu trabalhei da minha casa. A gente montou o gabinete virtual, né? Fazendo toda essa gestão de casa. Eu preparei a equipe para isso, né, para minha ausência e, enfim, eu continuo trabalhando, né? Foi uma surpresa quando você se viu grávida? Sim, foi. Até porque eu tinha acabado de assumir, né, como chefe de gabinete. Então, você vem muito atarefada, né, porque é muita coisa para você estruturar e desenvolver. Então, você não está com o seu foco e a sua cabeça na maternidade. Uma baita responsabilidade. Exatamente. E aí, a primeira coisa que eu falei para ele, eu falei, olha, não esquenta a cabeça que eu não vou deixar você na mão, né? Porque uma pessoa, principalmente a mulher, né? Já fala, ixi, vai ter a licença maternidade, vai muito para médico, vai faltar. Eu falei, não, eu fui até o último, né? Barrigona, acompanhando ele nas audiências, né? No governo. E ele foi conhecer a Georgia já? A Georgia ainda não. Eu preciso trazê-la aqui. Ele tá me devendo essa visita. Ele falou, eu preciso visitar a Georgia antes de você voltar. Por foto, eu trouxe o álbum para ele ver. Olha, Gisele, nós agradecemos muito a sua participação. Você é chefe de gabinete do deputado Vitão, do Cachorrão, do Republicanos, e veio aqui bater esse papo, contar essa prosa, uma resenha aqui sobre o que acontece nos bastidores da política na maior casa do povo da América Latina. Muito obrigada. Eu que agradeço e foi um prazer, uma honra poder estar aqui. Muito obrigada. Olha, hoje a nossa convidada foi a Gisele Rosa. Você também pode participar do nosso programa enviando e-mails, participando através das redes sociais. Nós apresentamos também este programa na Rede Alesp, no YouTube e no Spotify. Até mais e obrigada pela sua audiência.